A solução: uma rede de consciência crística. Os mestres ascensionados ajudam a Terra. Na época do fracasso do Merkaba sintético, havia cerca de 1,6 mil mestres ascensionados na Terra, e eles fizeram tudo o que puderam para tentar resolver a situação. Tentaram selar os níveis dimensionais e tirar quantos daqueles espíritos puderam das pessoas e levá-los de volta para seus mundos. Eles fizeram tudo o que puderam em todos os níveis. Finalmente conseguiram tirar a maioria dos espíritos e devolveram praticamente 90 a 95% ou mais da situação, mas as pessoas ainda encontravam muito desses seres incomuns vivendo nos seus corpos. A situação naquela ocasião começou a deteriorar-se com extrema rapidez. Todos os sistemas da Atlântida, financeiro, social e todos os conceitos de como deveria ser a vida, se degeneraram e entraram em colapso. O continente da Atlântida e todas as pessoas que ali viviam adoeceram. Eles começaram a ter doenças estranhas. Todo o continente entrou em um estado de sobrevivência, tentando viver um dia de cada vez, como se fosse o último. A situação foi piorando cada vez mais. Por um longo período de tempo, foi um inferno sobre a Terra, horrível. Se a situação não fosse atenuada pelos mestres ascensionados, teria sido verdadeiramente o fim deste mundo. Os mestres ascensionados, os níveis mais elevados da nossa consciência na época, não sabiam o que fazer para ajudar a devolver-nos o estado de graça. Quero dizer que eles realmente não sabiam o que fazer. Eles eram crianças em comparação aos acontecimentos que lhe foram impostos à força e não faziam ideia de como controlá-los. Então eles rezaram, invocaram os níveis superiores da consciência, invocaram a todos que pudessem ouvir as suas preces, incluindo o grande comando galáctico. Eles rezaram e rezaram, então o problema foi resolvido em muitos níveis superiores da vida. Acontecimentos semelhantes tinham ocorrido antes em outros planetas. Aquela não era a primeira vez. Assim, antes que isso realmente acontecesse, os nossos mestres ascensionados e os amigos galácticos souberam que iríamos cair em desgraça, ficar de fora do alto nível de consciência que tínhamos na época. Eles souberam que íamos cair em demérito perante o aspecto da vida. A sua preocupação era descobrir algum meio de nos trazer de volta para o caminho certo, apesar de tudo. Eles sabiam que isso precisava ser feito rapidamente. Estavam procurando por uma solução que curasse toda a Terra, tanto as trevas quanto a luz. Não estavam preocupados com uma solução em que apenas os marcianos fossem curados, ou apenas os lemurianos ou parte da Terra. Eles buscavam uma situação que curasse a Terra como um todo e todos os seus habitantes. Os níveis superiores de consciência não têm esse ponto de vista, nós e eles. Só existe uma consciência entremeando toda a vida, e eles estavam tentando conseguir que todos retomassem o estado de amor e respeito mútuos. Eles sabiam que a única maneira de fazerem isso era levar-nos de volta à consciência crística, um nível de existência em que podemos ver a unidade, e eles sabiam que continuaríamos a partir daquele ponto com amor e compaixão. Eles sabiam que se recusássemos no caminho, precisaríamos estar na consciência crística, como planeta, no fim do ciclo de 13 mil anos, que é agora. Se não estivéssemos na consciência crística, então, não conseguiríamos, poderíamos nos destruir. Embora o espírito seja eterno, as interrupções da vida podem ser temporariamente perdidas. O único problema era que não poderíamos voltar à consciência crística sozinhos, pelo menos por algum tempo. Depois de termos caído até esse nível, passaria um tempo muito longo antes de conseguirmos voltar a subir naturalmente.
Então o problema era realmente de tempo. Fazíamos parte de uma consciência maior que nos amava, e por amor ela queria ajudar-nos a recuperar a imortalidade consciente o mais rápido possível. Era como ter um filho que bateu a cabeça com muita força e perdeu a consciência. Vocês iam querer que ele recordasse a consciência o mais rápido possível. Finalmente decidiram tentar um tipo de procedimento operacional padrão que normalmente funciona nessas situações, embora nem sempre. Em outras palavras, era um experimento. O povo da Terra estava prestes a ser cobaia de um projeto experimental galáctico, cujo propósito era nos ajudar. Faríamos o experimento em nós mesmos. Não seria feito por extraterrestres ou nada parecido. Eles simplesmente nos mostrariam como fazê-lo. Recebemos instruções sobre como proceder nesse experimento e realmente o executamos com sucesso. E quanto aos sirianos? Os nossos salvadores acreditaram francamente que conseguiríamos, embora soubesse que seria por pouco tempo. Na verdade, eles não tinham permissão do Comando Galáctico para fazer o experimento se não acreditassem francamente que conseguiríamos. Não se pode mentir para o Comando Galáctico. Uma rede planetária. A essa altura, para que vocês entendam o procedimento sobre o qual eles se decidiram, preciso falar sobre redes. Uma rede planetária é uma estrutura etérica cristalina que envolve o planeta e guarda a consciência de cada uma das espécies da vida. Sim, tem um componente eletromagnético associado com a terceira dimensão, mas também tem um componente supradimensional adequado para cada dimensão. A ciência acabará descobrindo que há uma rede para cada espécie diferente no mundo. Existiam originalmente 30 milhões de redes ao redor da Terra, mas agora há cerca de 13 a 15 milhões, e o seu número está decrescendo rapidamente. Se houvesse apenas 2 besouros sobre o planeta e eles estivessem localizados em algum lugar de Iowa, então teriam uma rede que se estenderiam ao redor de todo o planeta, ou não poderiam existir. Simplesmente é essa a natureza do jogo. Cada uma dessas redes tem a sua própria geometria e é única. Não existe outra como ela. Assim como o corpo das espécies é único, o seu ponto de vista para interpretar a realidade é único. A rede de consciência crística mantém a consciência crística para o planeta. E se essa rede não existisse, não poderíamos atingir a consciência crística. Essa rede existia durante a época Atlântida, embora fôssemos muito jovens, e ela estava começando a funcionar em certas ocasiões durante a precessão dos equinócios. Eles sabiam que ela seria colocada no estado passivo pelas ações marcianas, então decidiram ativar sinteticamente a rede de consciência crística sobre a Terra. Seria uma rede viva, mas seria feita sinteticamente. Como criar um cristal sintético a partir de uma célula viva de um cristal vivo. Então, no momento certo, de preferência antes que nos eliminássemos, a nova rede estaria pronta e poderíamos ascender outra vez ao nosso nível anterior. Um exemplo do efeito de uma rede é mostrado na teoria do centésimo macaco. O conceito do centésimo macaco. Provavelmente vocês conhecem o livro The 100th Monkey, de Ken Keyes Jr., ou talvez o livro anterior de Lyell Watson, Lifetide, The Biology of Inconscience, que trata sobre um projeto de pesquisa científica de 30 anos sobre os macacos japoneses, Macaca fuscata. A ilha de Koshima, no Japão, tem uma colônia selvagem e os cientistas forneciam aos macacos batata doce atirada na areia.
O macaco gostava das batatas doces, mas não da areia e da sujeira. Uma fêmea de 18 meses de idade, a quem chamaram de Imu, descobriu que podia resolver o problema lavando as batatas. Ela ensinou o truque para a mãe. As suas colegas também aprenderam esse novo procedimento e também ensinaram às mães. Em pouco tempo, todos os macacos jovens lavavam as suas batatas doces, mas apenas adultos que imitavam os filhos aprenderam este conceito. Os cientistas registraram esses eventos entre 1952 e 1958. Então, de repente, quase no fim do ano de 1958, alguns macacos que agiam dessa maneira na ilha de Koshima atingiram uma massa crítica que o Dr. Watson arbitrariamente calculou em 100 e pronto. Quase todos os macacos da ilha começaram a lavar as batatas sem interferência nenhuma. Se aquilo tivesse acontecido apenas naquela ilha, eles provavelmente teriam imaginado que havia algum tipo de comunicação e procurariam compreendê-lo. Mas, simultaneamente, os macacos das ilhas vizinhas também começaram a lavar as batatas. Até mesmo em Takashikiwama, os macacos estavam lavando as batatas. Não havia um meio possível de aqueles macacos terem se comunicado de alguma maneira que conhecemos. Foi a primeira vez na vida que os cientistas observaram algo parecido. Eles postularam que devia existir algum tipo de estrutura ou campo morfogenético que se estendia por todas as ilhas e pelo qual os macacos seriam capazes de comunicar-se. O centésimo humano. Muitas pessoas refletiram bastante sobre o fenômeno do centésimo macaco. Então, alguns anos depois, uma equipe de cientistas da Austrália e da Grã-Bretanha imaginou se os seres humanos possuíram uma rede semelhante à dos macacos. Fizeram um experimento. Tiraram uma fotografia contendo centenas de rostos humanos, pequenos e grandes, faces até dentro dos olhos. Tudo era feito de rostos, mas quando se olhava pela primeira vez, só se via cerca de 6 ou 7. Era preciso treinamento para ver os outros rostos. Normalmente, alguém precisava indicar onde eles estavam. Essas pessoas levaram a fotografia para a Austrália e conduziram um estudo lá. Mostraram a fotografia a cada uma delas, dando-lhes um determinado tempo para admirá-las. Mostraram-lhes a fotografia e perguntaram: quantos rostos você vê nessa fotografia? Durante o tempo que davam aos indivíduos, geralmente eles respondiam 6, 7, 8, 9 ou até 10 rostos. Poucas pessoas viam mais. Depois de terem submetido uma centena de pessoas à amostra básica e de registrar exatamente o que foi observado, alguns dos pesquisadores foram à Inglaterra, do outro lado do planeta, e mostraram a fotografia em uma emissora de canal a cabo da BBC, que transmitiu para toda a Inglaterra. Eles mostraram cuidadosamente onde estavam os rostos, cada um dos rostos, todos eles. Então, alguns minutos depois, outros pesquisadores repetiram o experimento original com novos indivíduos na Austrália. De repente, as pessoas conseguiam ver sem dificuldade a maioria dos rostos. Daquele momento em diante, se soube com certeza que havia algo sobre os seres humanos que não era conhecido até então. Ora, os aborígenes da Austrália sabiam sobre esse nosso aspecto desconhecido havia muito tempo. Eles sabiam que há um campo de energia conectando as pessoas, até mesmo na nossa sociedade. Observamos que alguém de um lado do planeta inventa algo muito complexo no mesmo momento que alguém do outro lado da Terra inventou a mesma coisa, com os mesmos princípios e ideias. Cada inventor diria: você roubou a minha ideia, ela era minha, eu a tive primeiro. Isso tem acontecido muitas vezes e já faz muito tempo. Então, depois do experimento australiano, começou-se a entender que alguma coisa nos liga de maneira muito definida. A descoberta da rede pelo governo e a corrida pelo controle.
No início da década de 1960, os governos soviéticos e norte-americanos descobriram esses campos eletromagnéticos ou redes que se estendem ao redor do mundo. As redes humanas, sim, há muito mais do que uma, estão bem acima da Terra, a cerca de 100 quilômetros ou mais. Lembre-se, não falei sobre os 5 níveis de consciência na Terra que correspondem ao número de genes diferentes e alturas diferentes? Bem, existem apenas 3 níveis de consciência sobre a Terra atualmente. Os outros 2 estão muito além do nosso tempo. O primeiro nível é o primitivo, o segundo nível é a nossa consciência atual e o terceiro nível é o crístico, ou a consciência da unidade, no qual estamos prestes a entrar. Depois da queda, cerca de 13 mil anos atrás, houve apenas 2 redes humanas ativas ao redor da Terra, as do primeiro e segundo níveis. Os aborígenes da Austrália estavam no primeiro nível, por exemplo, e nós, os mutantes, estávamos no segundo nível. É assim que nos chamam, os mutantes, porque mudamos para onde nos encontramos agora. A ciência tem feito muito poucas pesquisas sobre os aborígenes australianos. Assim, os nossos países não tomaram conhecimento da rede deles. Mas os governos fizeram uma porção de pesquisas sobre nós e descobriram exatamente como é a nossa rede. Ela se baseia em triângulos e quadrados. É uma rede muito masculina que se estende ao redor de todo o planeta. Agora, temos uma terceira rede lá em cima, a que chamaremos de rede de consciência da unidade, ou simplesmente o próximo passo. Ela está lá, concluída, desde 4 de fevereiro de 1989. Sem essa rede, estaria tudo acabado para nós, pessoal, mas ela está lá. Os governos começaram a tomar consciência da nossa rede de segundo nível talvez já na década de 1940. Entendo que essa afirmação está em contradição com o que foi dito acima, mas assim mesmo eu acredito que a rede foi descoberta ainda antes que a teoria do 100º macaco fosse divulgada. Por causa da Segunda Guerra Mundial, os governos começaram a lançar bases militares em todo o mundo, em lugares longínquos e pouco visitados, em ilhas obscuras como Guam. Por que escolheram esses lugares em especial para suas bases? Provavelmente não foi pelas razões que alegaram. Quando se estende a rede e as bases militares por todo o mundo, especialmente a da antiga URSS e dos Estados Unidos, bem, filhos das armas, as bases são quase sempre localizadas exatamente nos pontos nodais da rede, exatamente em cima ou nas pequenas espirais que saem dos pontos nodais. Não seria possível que fosse uma consciência que eles simplesmente espalhassem o seu império de bases militares nesses lugares exatos. Eles estavam tentando ter o controle da nossa rede, porque se pudessem controlá-la, saberiam que poderiam controlar o que pensamos e sentimos. Uma guerra sutil estava sendo travada entre esses 2 governos. Entretanto, a natureza dessa guerra mudou consideravelmente em 1970, embora eu vá explicar isso depois. É claro que por trás de tanto dos Estados Unidos quanto da URSS, havia o governo secreto, que controlava a aparência exterior e o ritmo desse conflito. Como a rede foi construída e onde? Agora que temos os conhecimentos necessários, podemos continuar com o drama da Atlântida. O projeto para reconstruir a rede foi iniciado por 3 homens: Thoth, um ser chamado Ra, e um ser chamado Araragat. Esses homens voaram para um lugar onde hoje é o Egito, para a região atualmente chamada de Planalto de Gizé. Naquela época ali, não era um deserto, mas uma floresta tropical, e era chamada de Terra de Quem.
que significa a terra dos bárbaros peludos. Os 3 homens foram para aquele determinado lugar porque o eixo da antiga rede de consciência da unidade estendia-se para fora da Terra a partir daquele ponto. Eles iriam construir uma nova rede sobre o velho eixo, de acordo com instruções dadas pela consciência superior. Eles precisaram esperar o momento certo, quando a precessão dos equinócios passasse pela maré baixa da consciência, antes de poder agir, e essa maré baixa ainda estava em um futuro distante para eles. Depois disso, eles teriam um pouco menos do que meio ciclo, cerca de 12,9 mil anos mais ou menos, para concluir tudo até o fim do século XX. Não poderíamos ir além disso, ou destruiríamos a nós mesmos e nosso planeta. Primeiro, eles precisavam concluir a rede sobre as dimensões superiores. Depois, precisariam construir fisicamente os templos nessa dimensão antes que a nova rede da unidade se manifestasse. Depois de manifestada e equilibrada, eles deveriam ajudar-nos a começar a entrar conscientemente nos mundos superiores da existência e recomeçar o nosso caminho de volta para Deus. Assim, Thoth e os seus amigos foram para o lugar exato onde o vórtice da consciência da unidade saía da Terra. Esse ponto ficava a quase 2 quilômetros de onde se encontrara hoje a Grande Pirâmide no deserto, mas nessa época ela se encontrava no meio do nada, no meio de uma floresta tropical. Centrados no eixo desse vórtice sobre a Terra, eles abririam uma cova que se aprofundava por quase 2 quilômetros terra adentro, alinhando-se com tijolos. Foram necessários apenas alguns minutos para isso, porque eles eram seres da 6ª dimensão, e o que quer que pensasse sempre acontecia. Era simples assim. Depois de ter feito a cova alinhada com o eixo da unidade, eles mapearam as 10 espirais da proporção áurea que se projetavam da cova e se estendiam pela Terra. Usaram a cova como eixo, começando a partir do fundo, e mapearam as espirais da energia à medida que subia pela cova, estendendo-se na direção do espaço. Uma das espirais saía da Terra não muito longe da atual Grande Pirâmide. Depois que a encontraram, eles construíram um pequeno edifício de pedra na frente da cova. Esse prédio é a chave de todo o complexo de Gizé. Depois construíram a Grande Pirâmide. De acordo com Thoth, a Grande Pirâmide foi construída por ele mesmo, não por Quéops. Thoth afirma que ele foi concluída cerca de 200 anos antes da mudança dos eixos. O vértice da Grande Pirâmide situava-se exatamente sobre a curva da espiral, se a pedra do topo da pirâmide estivesse no lugar. Eles alinharam o centro da cova com a face sul do edifício de pedra e a face norte da Grande Pirâmide. Isso deixou assombrados os topógrafos que fizeram essa observação. Embora essas estruturas estejam a quase 2 quilômetros umas das outras, a face sul do edifício de pedra e a face norte da Grande Pirâmide estão em perfeito alinhamento. Eles não acreditam que nós pudéssemos fazê-lo melhor agora, mesmo com a nossa tecnologia moderna. Mais tarde, outras 2 pirâmides também foram construídas diretamente sobre essa espiral. Na verdade, foi assim que a cova foi descoberta, por meio da fotografia aérea. Deram-se conta de que as 3 pirâmides foram dispostas em uma espiral logarítmica. Depois traçaram a espiral até a sua origem e chegaram àquele ponto, e ali estavam a cova e o edifício de pedra. Essa descoberta foi feita, creio eu, no início da década de 1980. Foi registrada na pesquisa de McCollum, que foi concluída em 1984 por Roque McCollum. Vi a cova do eixo e o prédio com os meus próprios olhos.
considero esse lugar mais importante de todo o Egito, e assim se pensa também na ARE, Association for Research and Enlightenment, Associação para Pesquisa e Iluminação, de Edgar Cayce. Existe ainda uma outra cova à distância de 100 metros da primeira espiral, e essa espiral começa de maneira um pouco diferente. Assintoticamente sobrepõe-se à primeira espiral. Para serem capazes de construir ao redor dessa cova nesse padrão espiral, os projetistas precisariam ter uma compreensão muito sofisticada da vida. Explicarei essa compreensão também posteriormente. Assim, essas duas espirais completas definiam um eixo que o acabaria se tornando a rede de consciência da unidade ao redor da Terra. Lugares sagrados. Depois de iniciar uma nova rede sobre a já existente, danificada, e de construir uma pirâmide sobre a linha da espiral, Thoth, Ra e Araragat mapearam onde suas duas linhas de energia se curvavam e se cruzavam em mais de 83 mil lugares sobre a superfície da Terra. Quadridimensionalmente, uma dimensão acima dessa, eles construíram toda uma rede de construções e estruturas sobre todo o planeta, localizando-os sobre os nodos dessa matriz da energia. Todas essas estruturas foram dispostas de acordo com as proporções, seja na da proporção áurea, seja nas das espirais de Fibonacci, e todas se referiam matematicamente àquele ponto original no Egito, chamado atualmente de cruz solar. A localização dos lugares sagrados no mundo não é acidental, foi uma consciência única que criou cada uma delas, de Machu Picchu a Stonehenge e a Zaguan, como quer que as chamem. Quase todas, com poucas exceções, foram criadas por uma consciência única. Hoje estamos nos conscientizando mais disso. A obra de Richard Howland trata disso, embora ele não seja o primeiro. Elas mostram como um lugar sagrado extrapola-se a partir de outro, depois de outro e ainda de outro. Esses lugares vão além do tempo, uma vez que foram construídos em épocas diferentes, e vão além de qualquer cultura em particular ou localização geográfica. Obviamente foram feitos por uma consciência que coordenou o empreendimento como um todo. Finalmente, os pesquisadores verão que esse local, no Egito, é o ponto a partir do qual todos os lugares sagrados foram calculados. Essa região egípcia é o polo norte da rede de consciência da unidade. Do outro lado do planeta, no Pacífico Sul e nas ilhas da Tailândia, acha-se uma ilhota chamada Moorea, onde se localiza o polo sul da rede. Aqueles de vocês que estiverem no topo de Huayna Picchu para ter uma visão do alto, Machu Picchu, a cerca de 2,7 mil quilômetros de altura das montanhas peruanas, sabem que ela parece rodeada por um círculo perfeito de montanhas. É como um círculo feminino, circundando um fato, erigindo-se no meio. Bem, a ilha de Moorea é semelhante a isso, só que ela tem o formato de um coração. Cada casa em Moorea tem um coração com o número da casa. A montanha fálica de Moorea, no centro do coração, é muito maior do que o Huayna Picchu no Peru, mas vocês verão o mesmo anel de montanhas rodeando esse polo terrestre. Esse é o exato polo sul de toda a rede de consciência da unidade. Se atravessarem a Terra diretamente a partir de Moorea, vocês sairão no Egito. Ela se desvia só um pouquinho, a uma ligeira curva, o que é natural. O polo de Moorea é negativo ou feminino, e o polo egípcio é positivo ou masculino. Todos os lugares sagrados estão ligados ao polo egípcio, e eles estão todos interligados através do eixo central que leva a Moorea. É um touro, é claro. A plataforma de pouso da pirâmide e a nave sobre a esfinge.
Essa grande pirâmide tem uma cúpula ou pedra do topo perdido e tem sido feitos todos os tipos de especulação a respeito. De acordo com Toth, a verdadeira pedra no topo perdida tem 14 centímetros de altura e é de ouro maciço. É uma imagem holográfica da pirâmide inteira. Em outras palavras, ela tem todos os pequenos aposentos nela e tudo em proporção, e está situada na sala dos registros. As outras duas pirâmides elevam-se até uma extremidade aguda. Só a grande pirâmide tem uma superfície plana no topo. Essa peça que falta não é pequena, tem cerca de 7 metros quadrados na base. Se chegarem até o topo, encontrarão uma plataforma enorme. Essa área plana é, na verdade, uma plataforma de pouso para uma aeronave muito especial que existe na Terra. A esfinge não fica muito distante da grande pirâmide. De acordo com a tábua de esmeralda e Toth, a esfinge é muito mais velha do que os 10.000 a 15.000 anos estimados por John Anthony West. Um fator que muitos pesquisadores atuais têm deixado de considerar é que a esfinge esteve sobre a areia durante a maior parte de sua existência recente. Na verdade, quando Napoleão avistou a esfinge, nem sequer sabia que ela estava lá, porque tudo o que viu foi a cabeça dela. Ela estava completamente enterrada e permaneceu enterrada por grande parte das últimas centenas de anos, pelo menos. Levando em consideração esse fator, que poderia ser muito importante, o desgaste causado pela chuva e pelo vento precisaria atuar por muito mais tempo do que se supõe atualmente. De acordo com Toth, a esfinge remonta a pelo menos 5,5 milhões de anos. Imagino que isso acabará vindo à tona, porque ele nunca se enganou a respeito de nada. Até mesmo John Anthony West suspeita secretamente de que ela é muito mais velha do que 10.000 a 15.000 anos. Ele não estava preocupado em fazer especulações sobre os milhões de anos. Ele simplesmente queria que ela fosse mais antiga do que o limite de 6.000 anos, porque isso romperia a nossa história da Terra aceita até então. Ele e sua equipe já conseguiram isso, e depois, creio eu, tentarão recuar a data à medida que tiverem mais evidências. De acordo com Toth, quase 2.000 metros abaixo da esfinge, existe um aposento redondo com piso plano e teto plano. Dentro desse aposento, encontra-se o objeto sintético mais antigo do mundo, mais velho do que qualquer outro objeto material construído existente na Terra. De acordo com Toth, embora nem ele mesmo possa provar, esse objeto remota a 500 milhões de anos quando começou, aquilo que levou à vida humana. O objeto tem o tamanho de 2 quarteirões, é redondo como um disco e é plano em cima e embaixo. O que há de incomum nele é que seu revestimento tem apenas de 3 a 5 átomos de espessura. As suas superfícies superiores e inferiores têm um determinado padrão. O padrão em si tem 5 átomos de espessura. Por toda a parte restante, ele tem apenas 3 átomos de espessura e é transparente. Pode-se ver perfeitamente através dele, quase como se não existisse. Isso é uma nave, mas não tem motores, nem uma forma visível de energia. Muito embora a interpretação de Dorrell, de A Tábua de Esmeralda, afirma que essa nave tem motores atômicos dentro dela. De acordo com Toth, ela não tem não. Dorrell traduziu A Tábua de Esmeralda em Yucatán em 1925 e não conseguiu entender a explicação sobre como a nave obtinha sua força propulsora. A ideia de motores atômicos foi a mais avançada que eles podem conceber para uma fonte de energia, mas ela é, na verdade, propelida por pensamentos e sentimentos, e foi projetada para conectar-se ao próprio Merkaba de vocês e expandi-lo.
Essa nave está diretamente conectada com o espírito da Terra, e em A Tábua de Esmeralda ela é chamada de nave de guerra. Era o protetor da Terra. A vulnerabilidade deste período e a aparição da heroína. De acordo com a Tábua de Esmeralda, toda vez que alcançamos aquele ponto vulnerável da precessão dos equinócios, quando os nossos polos fazem aquelas pequenas mudanças, os extraterrestres tentam dominar o planeta. Isso tem acontecido por milhões e milhões de anos e ainda está acontecendo. Quando li isso na tábua, não sabia ainda sobre os cinzentos nem de nenhum desses seres e pensei: alguém vindo de algum outro lugar para se apossar da Terra? Ora, isso é tolice. Mas até mesmo hoje é exatamente isso que está acontecendo. Nunca para, simplesmente continua. É chamado simplesmente a batalha das trevas contra a luz. Toda vez que um golpe pelo poder desses parece iminente, aparece uma pessoa muito pura que descobre como passar para o próximo nível de consciência. Depois, encontra a nave e a eleva no ar. A Terra e o Sol se conectam com essas pessoas e lhes dão uma grande força. Então, tudo que essa pessoa pode pensar e sentir acontece. É assim que essa aeronave é uma nave de guerra. Sejam quais forem as raças que estejam tentando dominar a Terra, essa pessoa simplesmente pensa em afastá-las, pensa numa situação que a força a partir. Isso mantém a continuidade do nosso processo evolutivo, sem nenhum tipo de interferência ou influência externa. Pelo menos isso é o que deveria acontecer. No momento, não há dúvida de que nós temos sido ameaçados. Aquela pessoa pura apareceu e aquele evento já aconteceu aqui na Terra. É por isso que os cinzentos estão partindo. Os problemas que eles estão tendo são causados por uma única mulher, uma mulher de 23 anos do Peru. Ela está com 23 anos em 1989 quando fez isso. Ela realizou o primeiro processo ascensional para a nova rede e se conectou com ela. Conectou-se com a Terra, encontrou a nave e elevou-a no ar. Primeiro, ela fez algumas conexões básicas que precisavam ser feitas com cristais sobre a Terra. Depois, executou a programação que precisou ser recalculada. A coisa imediatamente posterior que ela fez foi pensar que os cinzentos e outros relacionados com essa tentativa de tomada do controle da Terra começariam a adoecer se permanecessem aqui e não haveria cura. Dentro de um mês, todos os cinzentos começaram a ficar doentes e todo o processo que ela visualizara começou a acontecer. Os cinzentos foram forçados a deixar a Terra imediatamente. As suas bases foram abandonadas e eles foram forçados a alterar os seus planos. A presença de todo aquele exército de seres do espaço agora foi reduzida a praticamente nada, tudo por causa de uma frágil, mas santa mulher. É impressionante. Nós, homens, sabemos como é isso. Eu fui inúmeras vezes reduzido a nada por minha esposa, esperando a catástrofe Atlante. Tote e seus associados terminaram o complexo no Egito para ajudar a construir a rede. Depois, eles os abandonaram no meio da floresta tropical e voltaram para a Atlântida para se preparar. O complexo ficou lá por 200 anos, porque eles sabiam que no ponto crítico de precessão dos equinócios, os polos mudariam. Eles sabiam que a Atlântida afundaria e então esperaram. Um dia, isso finalmente aconteceu. A catástrofe realmente durou apenas uma noite. A ciência comprova que quando os polos mudam, isso leva apenas 20 horas. Acontece exatamente assim, no estalar de dedos. Vocês acordam num dia normal e naquela noite há um mundo totalmente diferente. O processo interno tem a duração de cerca de 3 dias e meio, mas a mudança dos polos acontece em cerca de 20 horas. Vamos todos passar por essa enorme mudança quando virmos grandes pedaços
dos Estados Unidos começarem a afundar na água. Então vocês saberão com certeza. Existem outros sinais iniciais que indicarão a vocês que a mudança está para acontecer. Depois que dermos as informações suficientes, vou lembrá-los do que vocês já guardam na sua memória. Quando viram os primeiros sinais da mudança que se avizinhava, Tote, Ra e Araragat retornaram à esfinge e elevaram a nave da guerra para o céu. Tudo o que eles fizeram foi aumentar a vibração das moléculas apenas um som harmônico acima do que existe na Terra. Isso capacitou a eles e a nave a atravessar a Terra em direção ao céu. Então, eles se encaminharam para a Atlântida, baixaram a nave até a superfície e pegaram as pessoas da Escola de Mistérios de Nacau, entre os quais se encontravam os imortais originais da Lemúria, assim como aqueles que haviam se tornado iluminados durante a época da Atlântida. Na ocasião, cerca de outras 600 pessoas haviam ascendido. Assim, os 1000 originais da Lemúria e os 600 da Atlântida haviam aumentado o número de mestres ascensionados para cerca de 1,6 mil, os únicos ocupantes da antiga nave aérea. Agora, as pessoas dessa nave não eram apenas passageiros, elas criavam um Merkaba grupal vivo, que envolveu a nave num campo bastante grande, na forma de um disco voador. A mesma forma que existe ao redor da galáxia e ao redor do seu corpo, quanto ao seu Merkaba está girando. Eles tinham um campo protetor muito poderoso ao redor de si mesmo, quando se encaminharam para Quem, que, em breve, se tornaria o Novo Egito. Tote disse que eles haviam subido cerca de 400 metros acima do planeta, com integrantes da Escola de Mistérios a bordo, quando viram a ilha de Udal afundar. Essa foi a última parte da Atlântida a desaparecer na água, com exceção de algumas ilhotas. Depois, eles voaram na nave para o Egito e pousaram no topo da Grande Pirâmide. Se estendesse a Grande Pirâmide até onde terminaria a Pedra do Cume, descobririam que a nave e a pirâmide foram construídas uma para a outra. O perímetro da Grande Pirâmide e a circunferência da nave são iguais. É projetado para conter aproximadamente 10.000 pessoas, porque eles sabiam que um grande número ascenderia nos 13.000 anos seguintes, até o dia da purificação. Depois que os campos se estabilizaram em 1/3 das pessoas, seguindo Ra para o aposento feito de pedras vermelhas, pretas e brancas, dali eles entraram na cidade subterrânea e deram início à raiz da nova civilização atual. Outra parte da raiz da nossa civilização atual estavam sendo formada no mesmo tempo na Suméria. Outra história. No mesmo momento no tempo, os aproximadamente 1.067 mestres ascensionados remanescentes elevaram a nave da guerra acima da pirâmide e voaram para um lugar atualmente chamado de Lago Titicaca, onde pousaram na Ilha do Sol, na Bolívia. Tote partiu de lá, acompanhado por cerca de 1/3 das pessoas. Então, eles decolaram novamente e voaram para as montanhas do Himalaia, onde Araragat partiu com o terço restante das pessoas. 7 pessoas, porém, permaneceram na nave, voaram de volta à esfinge e baixaram-no daquelas aposentos, onde ela permanece nos últimos 13.000 anos. Até recentemente, quando a jovem do Peru a elevou novamente aos céus da atmosfera da Mãe Terra. Lugares sagrados na rede. O Egito tornou-se o componente masculino da rede. Foi lá que as estruturas masculinas foram lançadas.
Lá dificilmente existe uma feminilidade que se compare com as regiões femininas do mundo. É claro que existe a polaridade para a masculinidade. Ísis é a contrapartida, mas o fluxo de energia global é masculino. A América do Sul, especialmente o Peru, a América Central e também regiões do México, tornaram-se o componente feminino da rede. Entretanto, ultimamente o aspecto feminino inteiro da rede centrou-se no complexo de Uxmal, em Yucatán, onde muitos sobreviventes da Atlântida encontraram refúgio. Partindo de Uxmal, 7 templos foram dispostos em uma espiral, provavelmente uma espiral de Fibonacci, e eles são os 7 templos principais do componente feminino da rede. Esses são os centros dos chakras, assim como os centros dos chakras que estão dispostos por toda a extensão do Nilo. Esses centros femininos começam em Uxmal, depois vão para Labna, então para Kabah, depois sobem para Chichén Itzá, então sobem para Tulum, próximo ao oceano, e em seguida descem para o próximo de Belize, até Conclinclish, curvando-se de volta para o interior até Palenque. Esses 7 lugares formaram a espiral primária do aspecto feminino da rede criada para a nova consciência crística, a qual só agora somos capazes de ter acesso. De Palenque, o aspecto feminino da rede se divide para o norte e para o sul. Aqui vemos outra polarização da energia. O componente feminino da espiral feminina da rede se dirige para o sul e salta para o Tikal, na Guatemala, e isso dá um início à nova oitava. Quando a comparamos à música, o 7º ponto faz uma ponte para a 8ª nota, ou para o início da próxima oitava da espiral seguinte. E a espiral continua seguindo para o sul, através do componente feminino da rede. Finalmente, ela passa por lugares como Machu Picchu e Sacsayhuaman, próximo a Cusco, no Peru. Um dos principais espirais termina em um lugar chamado Chavin, no Peru, que foi o principal centro religioso do Império Inca. De lá, ela segue para o Lago Titicaca, para um lugar cerca de 800 metros ao largo da Ilha do Sol, na Bolívia. Então, dá uma guinada de 90 graus e se dirige para a Ilha de Páscoa e finalmente para Moorea, onde ancora no interior da Terra. Dirigindo-se ao norte a partir de Palenque, segue o componente masculino do aspecto feminino da rede. Ele atravessa as ruínas astecas e sobe através das pirâmides dos índios americanos. Os índios americanos fizeram pirâmides concretas. Alguns remanescentes delas podem ser vistos nas proximidades de Albuquerque e na própria cidade do Novo México. Então, a espiral continua até o Lago Blue, próximo a Taos, no Novo México, que é a contrapartida do Lago Titicaca. Essa é uma das regiões mais importantes dos Estados Unidos, protegida durante muito tempo pelos índios Taos. De novo, há uma guinada de 90 graus no Lago Blue. De lá, a espiral prossegue através das montanhas, atravessando a montanha Uti, no lado do Novo México da fronteira com Colorado, e através de muitas montanhas e estruturas que foram construídas. Em conjunção com os lugares sagrados, os criadores também usaram as montanhas por causa de seu vórtice de energia. Finalmente, antes que a espiral deixe a costa da Califórnia, atravessa o Lago Tahoe, o Lago Donner e o Lago Pirâmide. De lá, segue por complexos montanhosos, submersos até alcançar as Ilhas Havaianas, onde a cratera do Haleakala é um dos principais componentes. Então segue para o sul novamente. Ela atravessa o arquipélago das Ilhas Havaianas,
que se liga por milhares de quilômetros de volta à Moreia. Portanto, esse é um imenso círculo aberto que dá a volta na Terra, partindo de Uxmal, ligando-se ao polo sul da rede crística. O componente feminino da rede é um círculo imenso de complexo. Entendam que entre cada um dos principais lugares mencionados acima, há literalmente centenas de locais menores, igrejas e templos de muitas religiões, locais sagrados da natureza como os picos de montanhas e cordilheiras, lagos, cânions e assim por diante. Se pudessem observar o plano todo, veriam como eles formam espirais perfeitas, primeiramente seguindo o sentido horário, depois seguindo o anti-horário, até chegarem ao seu destino, Moreia, no Pacífico Sul. As pirâmides construídas nas montanhas do Himalaia eram originalmente cristalinas por natureza, significando que foram construídas com o uso de cristais tridimensionais nos vértices, visando formar uma pirâmide. Eles construíram pirâmides concretas lá também, uma porção delas. A maioria delas não é conhecida, embora algumas sejam. A maior pirâmide conhecida no mundo até agora está nas montanhas ocidental do Tibete. É uma pirâmide toda branca que se encontra em condições quase perfeitas, com um imenso cume de cristal sólido. Pelo menos 2 equipes de cientistas estiveram lá e ela também foi fotografada do ar. Ela só é visível durante 3 semanas do ano, quando seu cume de cristal se projeta da neve espessa de frente para um vale há muito tempo abandonado pelo esforço humano. Conversei com o chefe da equipe que foi até essa pirâmide. Ele disse que ela se parece com uma pirâmide nova em folha e que não há nada escrito nas paredes. Ela é branca, suave e dura, como mármore. Quando entraram nela, desceram para um túnel comprido, onde encontraram um grande aposento no centro. Não há nada escrito em lugar nenhum, nem desenhos, nem nada, exceto que no meio, bem no alto de uma parede, há uma inscrição: a flor da vida. É isso. Quando se quer dizer qualquer coisa, tudo o que é preciso fazer é colocar isso numa parede. Isso diz tudo. No fim deste livro, vocês entenderão o porquê. Todos os lugares sagrados da Terra, com poucas exceções, foram planejados no nível quadridimensional pela consciência superior, e atualmente a maioria deles tem contrapartidas de tridimensionais ligadas a eles. Em outras palavras, construções reais em lugares reais. Entretanto, há ainda alguns locais muito importantes que têm apenas estruturas quadridimensionais. Essas pirâmides quadridimensionais basicamente representam a energia neutra ou infantil da rede crística. Em conjunto, existem 3 aspectos da rede crística que envolvem a Terra: mãe, pai e filho. O pai está no Egito, a mãe está no Peru, Yucatán, Pacífico Sul, e o filho está no Tibete. Os 5 níveis da consciência humana e as suas diferenças cromossômicas. De acordo com Toth, existem 5 níveis diferentes da consciência humana, possíveis na Terra. Há pessoas que têm DNA diferente, um corpo completamente diferente e diferentes maneiras de perceber a realidade. Cada nível da consciência se desenvolve a partir do anterior, até que finalmente no 5º nível a humanidade aprende a transformar-se numa maneira inteiramente nova de expressar a vida, deixando a Terra para sempre. A diferença visual mais importante entre esses tipos é a altura. As pessoas do primeiro nível têm cerca de 1,20 m a 1,80 m de altura. As pessoas do segundo nível têm cerca de 1,50 a 2,10 metros de altura, no qual nos encontramos atualmente. As pessoas do terceiro nível têm cerca de 3
a 4,80 metros de altura, em que estamos próximos de nos transformar. O ser do quarto nível tem cerca de 9 a 10,50 metros de altura e o último tem cerca de 15 a 18 metros. Esses dois últimos níveis são para um futuro distante. Isso pode parecer estranho a princípio, mas nós realmente não começamos como um óvulo microscópico e vamos nos tornando cada vez maiores até nascer? Então, continuamos a nos tornar cada vez mais altos até nos tornarmos adultos. De acordo com essa teoria, o humano adulto não está no fim do nosso padrão de crescimento. Continuamos passando pelas etapas do DNA até atingirmos 15 a 18 metros de altura. Metatron, o arcanjo hebraico que é perfeição do que a humanidade deve se tornar, tem 16,5 metros de altura. Lembram-se dos gigantes que vieram aqui na Terra citados no capítulo 6 de Gênesis? De acordo com os registros sumérios, eles tinham cerca de 3 a 4,80 metros de altura. Quando observamos uma criança de 3 anos e outra de 10 anos, sabemos que tem níveis de consciência diferentes, e é basicamente pela sua altura que fazemos esse julgamento. De acordo com Toth, cada nível de consciência tem um DNA diferente. Entretanto, a diferença básica é o número de cromossomos. Aplicando essa teoria, atualmente nos encontramos no segundo nível e temos 44 mais 2 cromossomos. Um exemplo do primeiro nível são determinadas tribos aborígenes da Austrália que têm 42 mais 2 cromossomos. No terceiro nível, ao qual estamos prestes a passar, as pessoas têm 46 mais 2 cromossomos. Os dois níveis seguintes têm 48 mais 2 e 50 mais 2, respectivamente. Discutiremos esse assunto em profundidade no segundo volume desta obra e mostraremos a geometria sagrada envolvendo esse conhecimento, o que deixará mais claro. No próximo vídeo continuaremos com o tópico Evidências no Egito para um novo olhar sobre a história. Nos vemos lá. Até mais!